Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Legado. Você já deve me conhecer, eu sou Rubens Coelho, hipnoterapeuta especializado em pacientes diagnosticados com câncer. E o vídeo de hoje vai tratar exatamente desse tema. A primeira coisa que acontece com pacientes que descobrem que têm a doença é uma mistura de medo, de pânico, de incerteza, insegurança. É um mix de sentimentos muito grandes que invadem a pessoa. É uma doença que, em geral, tem um tratamento longo, doloroso, com muitas etapas, com muita coisa para se fazer, muitos medicamentos envolvidos, medicamentos muito agressivos ao organismo, quimioterapia. Bom, é uma série de procedimentos que assustam as pessoas que ainda não tiveram contato nenhum com essa doença. Mas o pior não é isso. O pior é que os familiares também não estão preparados para isso. As pessoas pensam imediatamente na morte. Não tem outro termo para falar aqui. Os familiares ficam com medo de perder a pessoa querida, a própria pessoa fica com medo de morrer. Infelizmente, nem os médicos, nem os pacientes e nem os familiares estão preparados para lidar com essa situação. E é por isso que eu trago no vídeo de hoje uma grande lição para todas essas pessoas, médicos, pacientes e familiares. Se você conhece alguém que está enfrentando esse drama, por favor, convide, compartilhe, chame para assistir, porque vai valer muito a pena. Fica comigo até o final, que esse vídeo é uma lição de vida para quem está enfrentando esse problema. Os médicos sempre são treinados na faculdade a não se envolverem emocionalmente com a vida do paciente. O paciente é como se fosse uma máquina que precisa ser consertada. Essa é a lógica da bioquímica da medicina. Ela não trabalha os campos energéticos, não trabalha os campos fluidos, não trabalha a questão emocional de forma adequada. Existe sim um amparo, um acolhimento ao paciente dentro do processo de atendimento dentro de clínicas e hospitais. Entretanto, não é da forma adequada a forma como se conduz as informações aos pacientes e aos familiares. Por que eu digo isso? Porque como hipnoterapeuta eu sei como a mente funciona. A própria impessoalidade e formalidade como os médicos passam as informações para os pacientes faz com que essas informações definam a resposta emocional que o subconsciente vai dar para a doença. Então, quando o médico, do alto da sua autoridade, atrás do seu jaleco, vira para o paciente e para o familiar e diz: eu preciso ser sincero, mas a situação é grave. Quando ele diz isso, quando ele profere esta frase, o que ele está dizendo para o subconsciente, que está entrando como uma faca na manteiga? Você vai passar por momentos muito ruins. Você não tem um futuro promissor. E todas as outras coisas que o subconsciente desse paciente e dos familiares podem imaginar. Só que uma das regras da mente é: tudo que é esperado, em geral, acontece. Então, esse é o tipo de notícia que os médicos são treinados a dar da forma mais impessoal possível e que destrói o emocional e programa, define, praticamente escreve na mente subconsciente do paciente o que vai acontecer dali para frente. E é por isso que os agravamentos dessa doença são tão severos. É por isso que as experiências e tudo que se ouve falar apenas transforma uma doença num monstro. Uma doença que sim precisa ser enfrentada com medicamentos, com procedimentos cirúrgicos, com quimioterapia e tudo mais que é muito agressivo, invasivo, para ser curado, para ser tratado, para fazer o que melhor a medicina pode fazer pelo paciente. Entretanto, do ponto de vista psicológico, a forma como se conduz é absolutamente equivocada do ponto de vista do estudo da mente. Porque uma autoridade, um médico que está comandando o tratamento, proferir dessa forma um diagnóstico para o paciente, ele está escrevendo na mente do paciente o que ele vai passar dali para frente. Infelizmente, os médicos não têm a informação de como a mente funciona e de como é o impacto desse tipo de informação dado dessa maneira pode interferir no tratamento do paciente. Já faz um tempo que eu tenho contato com pessoas que tratam a doença.
tenho contato com muita fonte de informação, grupos no Facebook, escritores de livros de pessoas que superaram o câncer. Enfim, eu tenho feito um trabalho ostensivo junto às pessoas que enfrentam esse problema. E aí eu quero fazer um resgate de algumas coisas que eu tenho observado e trazer para vocês. Porque o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele traz como possíveis causas da doença entre 10 e 20% fatores genéticos, propensão genética à aquisição da doença. E de 90 a 80% que sobram, eles atribuem a fatores ambientais, como sedentarismo, tabagismo, exposição à radiação, exposição a venenos que possam desenvolver a doença, exposição a vários fatores agressores externos que contribuem para a causa da doença, alcoolismo e outras coisas mais. Enfim, dentro do meu estudo da mente e dentro da minha visão emocional de toda essa situação, o que eu percebo é que existe uma espécie de negação da medicina em relação à questão das emoções. Há quem diga que o câncer ele tem origem ou agravamento por questões emocionais. E por que isso acontece? Imagina você um tanque que vai se enchendo de emoções negativas, de experiências ruins, de experiências mal resolvidas, de uma programação mental que não favorece a pessoa, que a cada novo evento a pessoa vai se angustiando, vai se minimizando, vai se bloqueando e nunca externaliza isso. E o que acontece? Ao longo da vida, esse tanque vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo dessas energias negativas, dessas angústias, todas essas emoções mal resolvidas. E quando esse tanque enche, ele tem que extravasar para algum lugar. E é aí que está a explicação da parte da origem emocional dessa doença. É evidente que o câncer é uma doença multifatorial. É evidente que uma pessoa que tem geneticamente mais propensão ao câncer, ele vai ter uma possibilidade de desenvolver maior. Entretanto, negar ou sequer citar o fator emocional como parte do problema, parte da origem da doença, ou mesmo da sua capacidade de agravamento da doença, é no mínimo uma certa negligência. E é por isso que a gente vem trabalhar esse aspecto junto com os pacientes diagnosticados com câncer, porque eles estão carentes disso. E o apoio psicológico que eles recebem dos psicólogos serve para que eles tenham força para encarar a doença. Mas em nenhum momento existe um resgate dessas emoções que talvez tenham causado essa doença, ou talvez tenham contribuído fortemente para o surgimento dela. Porque o organismo humano, ele é feito para responder a qualquer tipo de problema que venha a ocorrer. A todo momento, todas as pessoas estão criando células cancerígenas, células geneticamente modificadas que não nos servem. E a todo momento o nosso sistema imunológico está limpando isso. Por que em algum momento essa programação falha e essas células desenvolvem um tumor que desenvolve a doença? Essa é a pergunta a ser respondida. E a medicina não respondeu essa pergunta ainda. Por que, num determinado momento, o sistema imunológico deixa de remover as células cancerígenas que são originadas e permite que a doença surja? A explicação disso está em resposta emocional. E depois que a doença surge, todos os estragos físicos que a doença causa, a hipnoterapia não pode resolver. A hipnoterapia pode ajudar. E de que forma a hipnoterapia pode ajudar o paciente com câncer? Bom, número 1, fazer os resgates emocionais que talvez possam ter levado ao surgimento da doença. Número 2, a hipnoterapia pode trazer sugestões e programações positivas para respostas positivas aos tratamentos, aos medicamentos e à quimioterapia. Depois, a hipnoterapia pode dar sugestões e fazer programações para fortalecimento do sistema imunológico, focado na resolução do problema que a doença traz. E por fim, ainda existe uma carta na manga que só a hipnoterapia pode trazer para um paciente com câncer terminal. Todos sabem que essa doença é muito agressiva e que quando chegam aos últimos dias de vida daquele paciente, acontece algo que é muito triste e muito doloroso. Nem os medicamentos mais fortes, como morfina,
resolvem a dor do paciente. E a pessoa morre literalmente com muita dor. E esses últimos dias são muito ruins. Entretanto, existe um processo dentro da hipnose que se chama estado profundo de hipnose, que tecnicamente a gente chama de estado Sdale, que foi a pessoa que descobriu que esse estado existia. E nesse estado, o estado Sdale, a gente consegue fazer com que a pessoa anestesie o corpo inteiro só por estar nesse estado. E isso acontece dentro de um processo de um aprofundamento do estado de hipnose, sem nenhuma sugestão, sem nenhuma programação, apenas entrando em hipnose profunda. E o que se faz nesses casos é ensinar o próprio paciente a entrar no estado Sdale sempre que ele quiser, através de auto-hipnose. Instalamos gatilhos de auto-hipnose e esse paciente pode se anestesiar sem nenhum medicamento, sem morfina, sem nada, de forma efetiva, porque ele consegue desligar o sistema de dor do organismo dele através do estado Sdale. Então, a hipnose ela é muito poderosa para ajudar os pacientes diagnosticados com câncer desde a origem da doença, depois que ela aparece, até os últimos dias de vida desse paciente. E eu, quando comecei a lidar com os pacientes diagnosticados com câncer, eu achei que essas coisas, essas programações, eram os grandes benefícios que eu poderia trazer para as pessoas. Mas quando eu comecei a atender os pacientes com hipnoterapia, eu descobri que não. Eu descobri que isso daí é secundário dentro do processo. Que, na verdade, o grande ganho da hipnoterapia junto ao paciente com câncer não é dar programações para o sistema imunológico, não é fazer o resgate das emoções que trouxeram a doença. Não é nada disso, gente. Sabe o que é o grande ganho da hipnoterapia? É quando a gente muda a perspectiva ao explicar o funcionamento da mente, de que o foco da pessoa deve estar na vida e não na doença. Essa é a grande diferença. Quando você foca na vida, tudo muda. Por quê? Porque muitos dos pacientes diagnosticados com câncer começam a viver o dia a dia da doença e deixar a sua vida para trás. Já deixam a sua rotina naturalmente pelo abalo sísmico que a doença causa na vida da pessoa. Mas ela também deixa os seus sonhos, ela também deixa os seus desejos, ela também abandona a sua criança interior. E isso é catastrófico para um ser humano. Por isso que essa doença, ela dá uma oportunidade para as pessoas. Uma oportunidade única, que é muito forte para quem carrega esse fardo. É a oportunidade de optar pela vida, ao invés de optar pela morte, pelo medo, pela angústia e pela doença. É optar por ter sonhos, sonhos que vão além dos dias de vida que você tem. Sonhos para um mundo melhor. Pessoas com câncer escrevem livros. Foi assim que eu tive o meu primeiro contato, quando eu trabalhava como editor e publiquei um livro de uma pessoa que tinha superado o câncer e que estava trazendo uma lição de espiritualidade, uma lição de novo entendimento da vida a partir do que a doença trouxe para ela. E esse livro foi tão mágico, tão impactante, que eu acabei aqui, trabalhando como hipnoterapeuta, ajudando pessoas a superar essa doença. Pasmem vocês, essa oportunidade é única, porque o dia a dia das pessoas que não têm a doença não permitem que elas tenham emoções tão fortes quanto essa doença traz, a ponto de elas enxergarem a mudança de perspectiva que elas precisam ter para serem pessoas plenas, pessoas iluminadas, pessoas que são capazes de iluminar as outras. E trazendo consigo uma carga dessa, qualquer pessoa que chegue perto de um paciente com câncer, enfrentando tudo isso, com um sorriso no rosto, com plenitude na mente, em busca de sonhos que talvez não dê tempo para serem realizados, mas a gente não pode deixar de sonhar. Qualquer um se desmonta perto de uma pessoa dessa. E é essa a grande oportunidade que a hipnoterapia traz para um paciente diagnosticado com câncer. Escolher de fato a vida ao invés de escolher a doença, e a morte, e o medo, e tudo mais que a doença representa.
Portanto, todas as técnicas, todos os ganhos que hoje eu chamo de ganhos secundários que a hipnoterapia pode trazer, não é nada perto de ajudar o paciente com câncer a ver que ele pode escolher a vida ao invés de escolher a doença. E quando isso acontece, é mágico. Os depoimentos que temos de pessoas que enxergaram isso através das conversas que tiveram no consultório comigo são muito fortes e muito emocionantes. É impressionante o que uma mudança de perspectiva através da dor pode causar numa pessoa. Já diz a Bíblia que Deus, independente se você crê ou não, mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo, eu vou trazer como referência aqui. Deus nunca dá a um filho seu um fardo maior, mais pesado do que ele pode carregar. E eu não conheço na Terra nenhum fardo pior para carregar do que uma doença como essa. Portanto, quem recebe no seu destino enfrentar um câncer é porque é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito forte e que tem toda a capacidade de enfrentar isso, porque está na Bíblia. Você não vai receber um fardo maior do que você pode carregar. E não vamos ser aqui demagogos, porque sim, talvez essa doença vá levar a pessoa para um outro plano. Pode ser que sim, mas de que forma ela vai passar para esse outro plano? Abatida, destruída por a doença, amargurada, revoltada, ou vai levar uma pessoa que entende a força que tem para enfrentar essa doença, a fé em Deus, o sorriso no rosto e digna de transmitir uma mensagem muito forte para a humanidade, uma mensagem de escolha da vida, da luz, da plenitude, independente de qualquer coisa, até mesmo de uma doença como o câncer. Como hipnoterapeuta, eu recebo pessoas com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que atentam contra a própria vida. E aí, quando eu atendo um paciente que está diagnosticado com câncer, eu vejo dois mundos na minha frente completamente opostos. Um que está deixando a vida escorrer pelos dedos e se entregando e escolhendo a morte, precisando de um acender de luzes para que ele possa se replugar na vida. E muitos hipnoterapeutas trabalham justamente ajudando essas pessoas, como eu já tive também. Mas hoje eu escolhi trabalhar com as pessoas mais fortes, aquelas que lutam com unhas e dentes pela vida, aquelas que acreditam que tem um futuro, aquelas que acreditam que se escreverem um livro para deixar para a humanidade, mesmo que a doença as leve, ela cumpriu com a missão dela. E são com essas pessoas que eu decidi trabalhar. Com essas pessoas que eu decidi oferecer de coração tudo o que eu posso oferecer para amparar, para dar foco na luz e para trazer elas de volta para a briga, porque elas são as pessoas mais fortes e mais especiais que Deus escolheu para mostrar para o mundo que o ser humano pode tudo, independente de vida e morte. Ele tem condições de enfrentar com alegria todas as dificuldades. Não é à toa que o ser humano é o mamífero mais adaptável de todo o planeta, porque o ser humano ele consegue, com a fé e com a programação certa na mente, enfrentar qualquer situação. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado sinceramente, verdadeiramente, tanto a médicos quanto a pacientes e familiares a terem uma visão positiva da vida, a terem uma visão positiva ao passar um diagnóstico, a trazer esperança e fé, não uma verdade baseada em estatística, já que se a gente entende que existe uma questão emocional que permeia essa doença, então as estatísticas não valem de nada, porque cada caso é um caso, cada programação na mente de cada um que tem a doença é uma, e isso explica os pontos fora da curva. Isso explica pacientes com câncer em estado de metástase
em pé, sorridentes, palestrando, escrevendo livros com pessoas que eu tenho contato. Eu vou ficando por aqui, fico à disposição de vocês. Peço encarecidamente que compartilhem esse vídeo e que essas informações possam chegar a todas as pessoas que enfrentam esse problema, e suas famílias, seus médicos e tudo mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!